Antes de Deus trazer as respostas, antes de Deus trazer a materialização das promessas dele na sua vida, ele vai construir uma atmosfera para que possa comportar essa promessa. Porque Deus não vai te modelar, te construir para depois construir uma atmosfera. Não. Ele vai preparar uma atmosfera para você ser inserido. Estaremos iniciando uma nova série. E eu quero que você se conecte comigo nessa nova série, porque nós iremos abalar as nossas estruturas religiosas e provocar uma realidade sobrenatural na sua vida. Você crê nisso? Provérbios 29:18. Provérbios 29:18 diz assim, acompanhem comigo nos telões. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é abençoado. Não havendo profecia, outra versão diz, o povo se corrompe. Outra versão diz, não havendo revelação divina, o povo vai se desviar. Outra versão diz, não havendo visão, o povo irá se perder. Pode se assentar. A palavra profecia aí no hebraico é a palavra chazon. De fato tem um livro que se chama chazon ou kazon, não importa a forma como você fale essa palavra. No hebraico significa visão, ou significa oráculo, ou significa um quadro do futuro. Significa você olhar para o futuro. Diga comigo, olhar. Diga comigo, visualizar. Diga comigo, observar. A profecia nada mais é do que você falar aquilo que você está visualizando. E quando você visualiza, você não visualiza o passado, você visualiza o futuro. Então, verdadeiros profetas, eles olham o futuro e eles profetizam aquilo que eles olham. E aqui em Provérbios, nós aprendemos que sem a profecia ou sem a visão, diga comigo, visão, o povo vai perecer, ou o povo vai se corromper, ou o povo vai se desviar. Uma palavra bem específica que o Senhor colocou ao meu espírito para esse mês, está relacionado até dentro do calendário bíblico profético, é a palavra visão. Mas toda vez que você ativa a sua visão, você constrói uma atmosfera. Eu quero que você repita comigo, a visão constrói a atmosfera. A visão que você tem vai produzir a atmosfera na qual você é inserido. Um povo sem visão vai construir uma atmosfera de prisão, de corrupção, de desvio, de perda. Quando você tem a visão do futuro alinhada ao propósito de Deus, você constrói uma atmosfera de liberdade. Então aqui, Provérbios diz algo muito simples. Se você não tem visão do seu futuro, você vai ficar olhando para o passado. Se você não consegue enxergar o quadro do futuro, você vai se desviar, porque você vai ficar olhando para trás. Mas eu quero dizer que a partir desse mês não haverá nenhuma distração na sua vida. Não haverá distração. Você irá focar no quadro, na visão de futuro que Deus te deu. Você vai focar na palavra profética que Deus te deu. E a distração não irá trazer corrupção, desvio, perda na sua vida. Você acredita nisso?
Então esse é um mês para nós focarmos. Se eu disse que a visão constrói uma atmosfera, então eu posso dizer que o nosso foco também ele vai construir uma atmosfera. Diga comigo, o foco gera uma atmosfera. É tempo de você iluminar, expandir aquilo que você tem focado, alinhado ao propósito de Deus. Por isso você deve guardar os seus olhos para impedir tudo aquilo que venha a te distrair. E você venha abrir os seus olhos espirituais para enxergar tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. Isso foi o que aconteceu com os discípulos em Emaús. Após Jesus ele ter morrido e ressuscitado, a palavra de Deus diz que havia uns discípulos que estavam a caminho de Emaús. E eles estavam olhando para o passado. Eles estavam com nostalgia. Eles estavam falando de Jesus com nostalgia. Mas no versículo 16 diz que os olhos deles estavam fechados. Os olhos deles estavam fechados, porque Jesus se aproximou a eles, conversou com eles, esteve com eles, mas eles não reconheceram que era Jesus, porque os olhos deles estavam fechados. Coloque a mão nos seus olhos. Eu creio que hoje toda a escama, todo o tampão, toda a miopia nessa hora, toda visão turva nessa hora espiritual venha receber palavra de cura, e você começa a abrir os seus olhos para enxergar a Jesus Cristo na sua jornada. E após Jesus ter conversado com eles, algo aconteceu. No versículo 31 diz que os olhos deles foram abertos. Um encontro com Jesus faz com que os seus olhos se abram para você ver o futuro. Um encontro com Jesus faz com que os seus olhos se abram para você sair da corrupção, para você sair do desvio, para você sair da perda. Um encontro com Jesus faz com que os seus olhos se abram e você conheça a visão que Deus tem para você. Porque a palavra de Deus diz que os olhos deles se abriram e eles conheceram. Essa palavra conhecer aí não é informação. Essa palavra conhecer é revelação. Por isso o Provérbios diz que sem revelação divina o povo perece. Coloque as mãos nos seus olhos. Eu profetizo sobre os seus olhos que venha um tempo de revelação espiritual, revelação divina, conhecimento do alto vem sobre a sua vida. Que o espírito de sabedoria e de entendimento, de revelação, ilumine os olhos do seu entendimento, para que você possa ter uma visão de futuro de acordo com as promessas de Deus para a sua vida. Então hoje muitas pessoas falam sobre foco, muitas pessoas falam sobre disciplina, porque se você quer ter uma vida de disciplina, você deve ter uma vida focada. Tem muitas pessoas hoje com TDAH, muitas pessoas dispersas, muitas pessoas distraídas, e elas buscam, tratamentos para que elas se tornem mais focadas. Deixa eu te dizer algo: quando você vive uma vida em disciplina, você desenvolve o foco na sua vida, porque aquilo que você foca faz com que você se comprometa. Por isso você precisa focar, porque o foco vai expandir, e o que vai expandir vai trazer comprometimento e responsabilidade sobre você. E por que eu estou falando isso? Porque Deus está abrindo seus olhos espirituais para você ver o quadro do seu futuro, para você ver as promessas de Deus se realizando na sua vida. Ele está expandindo a sua revelação, e à medida que Ele expande a sua revelação, mais responsabilidade e comprometimento e disciplina vem sobre você. Eu posso ouvir um amém? Então, quando você foca, você expande. Quando você expande, gera em você um comprometimento, uma disciplina, uma responsabilidade para você trazer o que você está vendo no futuro para
para a realidade presente. Por isso que o foco constrói a atmosfera, porque a atmosfera é a energia que você distribui para viver o futuro no presente. E o futuro não é um tempo, o futuro é uma dimensão. Eu vou repetir, o futuro não é um tempo cronológico, o futuro é uma dimensão na sua vida. O futuro é um lugar, o futuro é algo que você pode construir. Então, tudo que você foca vai expandir, vai crescer. Tudo que você foca é a energia na qual você coloca. E essa energia é a atmosfera que você cria para que o futuro aconteça na sua vida. Quem está entendendo, diga eu. Então nesse mês nós falaremos sobre visão, nós falaremos sobre atmosferas espirituais, porque eu não quero que você foque no que é errado, porque se você foca no problema, você vai gerar uma energia, uma atmosfera negativa para que esse problema aconteça na sua vida. Jó disse, aquilo que eu tinha medo aconteceu comigo. Por quê? Porque Jó focou, Jó colocou toda a sua energia naquilo que ele estava com medo. E aquilo que ele estava com medo aconteceu na vida dele. Por quê? Porque ele gerou uma atmosfera para que viesse a construir aquilo que ele tinha medo. Então cuidado com aquilo que você foca, porque aquilo que você foca vai produzir uma atmosfera para que você viva essa realidade. Agora eu quero focar nas grandezas do reino de Deus. Eu quero focar na realidade sobrenatural que Ele tem para nós como casa. Eu quero focar nas maravilhas, na grandiosidade da vocação dele. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu oro para que vocês sejam iluminados. Foquem nas grandezas, na multiforme sabedoria, na graça, na grande vocação que o Senhor tem para você. Porque quando você visualiza isso, você libera uma atmosfera. E quando você libera uma atmosfera, você cria essa realidade na sua vida. Diga comigo, o foco produz uma atmosfera. Jesus vivia assim. Jesus era um homem focado. E quanto mais focado ele era, mais ele construía o destino profético dele. Por isso Jesus disse, aquele que é fiel no pouco, porque uma pessoa focada é uma pessoa fiel, é uma pessoa que irá ser fiel àquilo que ela está focando. E Jesus disse, se você é fiel no pouco, você será colocado sobre o muito. Porque quando você foca, você gera uma atmosfera. E quando você gera uma atmosfera, você constrói, expande, para que você venha receber mais da parte de Deus sobre a sua vida. Eu digo que se você estava focando na avareza, na miséria, na escassez, na doença, na dor, na destruição da sua família, nessa hora os seus olhos se abram, os seus olhos espirituais se abram e você comece a enxergar a realidade da promessa de Deus para a sua vida. Por isso o escritor aos Hebreus diz, eu tenho que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando você deve olhar firmemente? Quando você focar. Olhar firmemente é você focar. Você deve olhar sempre para Jesus, focar sempre em Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. A fé é a certeza e convicção das coisas que esperam e das coisas que não se veem. Então como você deve olhar aquilo que não é visto? Você deve viver por fé e não por vista. Então aqui não fala de um olho natural, aqui fala de um foco espiritual, de uma visão espiritual. Eu disse que nós estamos crescendo e eu quero decretar que nessa casa os olhos espirituais se abram sobre a sua vida. Abram-se nessa hora o sentido da visão, para que você tenha visão, revelação, sonho, insight, ideia criativa, para que você visualize o futuro, para que você enxergue o autor e consumador da sua fé e crie a realidade do seu futuro no tempo presente. Muitas pessoas se perdem no corpo de Cristo porque elas andam distraídas. Com a distração, você não tem que ser
uma pessoa que vem apaziguar. Com a distração, você não tem que tratar a distração. Você tem que eliminar a distração. Diga, eu elimino a distração. Então, aquilo que te distrai, o que te distrai? O que te distrai? O que está te distraindo nesse tempo? Você não deve falar assim, eu vou diminuir, eu vou aqui elaborar isso. Não, você tem que fazer um X. Você tem que eliminar a distração. Porque o que Deus vai fazer na sua vida nesse mês é trazer uma visão focada para o futuro glorioso que Deus tem para você. Então, o foco só é possível quando você tem uma visão. Você só foca naquilo que você vê. Sim ou não? Você só foca naquilo que você vê. Por isso você precisa enxergar no mundo espiritual. Você precisa visualizar. Você precisa olhar, observar o que Deus está fazendo no mundo espiritual. Para você focar. Diga comigo, visão gera foco. Foco gera atmosfera. Mais uma vez, visão gera foco. Foco produz uma atmosfera. Então não adianta nada você falar, eu estou focado. Se você está focado em coisas negativas, é porque sua visão é míope. Se você está focado em coisas negativas e ruins na sua vida, é porque você está sem a visão de Jesus na sua vida. Por isso as pessoas, elas se corrompem quando não há visão. As pessoas, elas vão para o cativeiro, elas perecem, conforme Provérbios diz, porque não tem visão. Porque você precisa de uma visão. Diga comigo, visão. Diga comigo, visão. E a visão vai gerar um foco. E o foco vai construir uma atmosfera. Muitas pessoas falam a respeito de atmosfera. E eu quero trazer alguns conceitos importantes para você hoje. O primeiro deles que eu quero que você anote. Alguns princípios bem importantes sobre a atmosfera. A atmosfera, toda a atmosfera é a resposta de um governo espiritual. Toda a atmosfera é a resposta de um governo espiritual. Por quê? Porque quando você tem uma visão negativa, você vai focar naquilo que é negativo. E você vai construir uma atmosfera, uma frequência para que aquela realidade negativa que você está vendo aconteça na sua vida. E se é uma realidade negativa, essa atmosfera ela vai ser governada por quem? Por Jesus? Não. Ela vai ser governada pelas trevas. Porque Jesus libera tudo que é bom, tudo que é suave, tudo que é perfeito, tudo o que é de boa fama. Os planos e os sonhos, os pensamentos dele para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então Deus não pensa nada negativo ao seu respeito. Tudo que Deus pensa ao seu respeito é bom. Diga comigo, bom. Então, quando você vê, quando você visualiza, quando você tem uma visão, e essa visão está alinhada ao que Jesus, ao que Deus estabeleceu para você, você vai construir uma atmosfera correta, que libere o governo de Jesus sobre a sua vida. Por isso toda atmosfera é uma resposta a um governo espiritual. Daqui, no natural, o que é uma atmosfera aqui no natural? Obrigada. Gente, vocês estudaram? O que é uma atmosfera no natural, gente? Obrigada. Uma atmosfera no natural é o quê? É uma camada de gases, ok? É uma camada de gases, ar, ok? É uma camada de dimensões. Assim também é no espiritual. Quando nós geramos uma atmosfera, nós estamos liberando espírito. Estamos construindo uma realidade espiritual, uma dimensão espiritual. Então, se aquela camada de atmosfera, ela é prolongada no tempo, isso vai construir um clima. Nós estamos numa estação bem definida, que é a estação do inverno, sim ou não?
Mas esse tem sido um inverno bem atípico, sim ou não? A gente ainda não conseguiu usar as botas, né? Que todo mundo gosta, aquelas coisas de frio. Só a Bia que coloca. Ela coloca aquelas coisas de frio que vai se tapando. Mas não está tendo tanta necessidade, sim ou não? Por quê? Porque a atmosfera gerou um clima diferente daquele que nós estávamos esperando. Assim também é na realidade espiritual. Quando você alimenta uma atmosfera por muito tempo, ela vai produzir um clima. Diga comigo, clima espiritual. Então, um clima no natural é a repetição dos padrões de uma determinada atmosfera. Assim também é no espiritual. Um clima espiritual é a repetição da atmosfera que você está criando. Se você está criando uma atmosfera negativa, de dor, de pensamentos pessimistas, negativos, você está alimentando isso, vai chegar um determinado momento que isso vai se tornar um padrão repetitivo na sua vida. E quando um clima é estabelecido na sua vida, quando ele é prolongado no tempo, isso vai estabelecer uma cultura. Diga comigo, cultura. Daí você é modelado por esse clima. Você é modelado por essa atmosfera. Você é modelado, o seu sistema de crenças, os seus pensamentos são modelados. Vamos ao exemplo simples. Uma pessoa que tem uma visão negativa, uma visão pessimista, o que ela vai fazer? Ela vai focar naquilo, ela vai expandir, ela vai gerar uma energia, ela vai gerar uma dimensão, uma atmosfera. Se ela alimenta isso todos os dias, isso vai se tornar um clima negativo e pessimista na sua vida. Está fazendo sentido para você, sim ou não? Se ela prolonga isso com o tempo, isso se transforma num hábito, numa rotina. E aí é aquela pessoa que você conversa com ela: oi, como você está? Ah, tá tudo muito difícil. Ah, você não sabe o que eu estou enfrentando. Ah, porque olha, o país está difícil. Ah, porque eu não tenho dinheiro, está tudo ruim, está tudo indo de mal ao pior. O que aconteceu? O comportamento dela foi afetado por aquilo que ela viu. O comportamento dela foi modelado por a atmosfera que ela mesma gerou. Por isso que eu sei que esse mês vai ser um mês de libertação na sua vida. Porque por muitos anos você está debaixo de uma cultura demoníaca, uma cultura religiosa que faz você pensar de forma pessimista, de forma negativa, de forma miserável, de forma escassa. E você vê que as portas estão se abrindo para você e você fala: ah, mas até pouquinho ela vai se fechar, como sempre aconteceu. Ah, mas isso vai acontecer, mas ela vai terminar como sempre. Essa semana eu atendi uma pessoa rapidamente e eu estava falando e ela compartilhou um sonho comigo, e nesse sonho era um sonho de libertação, e eu falei com ela: esse é um processo de libertação, busca do Espírito Santo. O que tem ali para você discernir, para você visualizar e você poder confessar e experimentar a sua liberdade. E aí essa pessoa falou comigo assim: ah, mas aí, tá vendo? Quando eu tô lá para chegar lá, no ponto de liberdade, aí me vem isso e eu volto lá atrás, parece que eu não consigo fazer nada, parece que eu nunca consigo ser livre. Aí sabe o que eu falei com ela? Eu falei: você está com um pensamento errado. Porque quando você se aproxima mais da glória de Deus, igual Isaías, é aí que você vê que você precisa trabalhar áreas na sua vida. Então, quanto mais luz chega a você, mais você está consciente de que você precisa tratar coisas na sua vida. Então, se Deus e o Espírito Santo estão te revelando, através de sonhos, através de palavras, aquilo que precisa ser trabalhado em você, é porque Ele quer que você continue avançando na luz, avançando na glória, se aproximando dEle. Então você não está retrocedendo, isso mostra que você está avançando, porque a sua liberdade é avanço. Veja, um pensamento negativo gera uma cultura negativa. Um foco, uma visão correta de liberdade vai produzir uma cultura dos céus aqui na terra. Então toda a atmosfera, ela é a resposta de um governo. Diga comigo: governo espiritual, atmosfera, clima
e cultura. Então tudo isso está relacionado a quem te governa. Quem te governa? O Espírito de Deus ou o Espírito das trevas? Tudo vem por quem te governa. Quem está te governando? E aí eu quero finalizar com algo. Eu quero finalizar lá no início, em Gênesis capítulo 1. Quando Deus criou o homem e a mulher, em Gênesis 1, 26 a 28. Nós sabemos que Deus criou o homem e uma mulher. Mas antes dele criar a humanidade, ele construiu uma atmosfera. Antes de Deus trazer as respostas, antes de Deus trazer a materialização das promessas dele na sua vida, ele vai construir uma atmosfera para que possa comportar essa promessa. Faz sentido? Antes de Deus criar o homem, a humanidade, Deus construiu uma atmosfera. E essa atmosfera foi o jardim do Éden. Guarde isso, que isso é um princípio muito importante. Porque Deus não vai te modelar, te construir para depois construir uma atmosfera. Não. Ele vai preparar uma atmosfera para você ser inserido. Por isso você é um construtor de atmosferas. Por isso você é um transformador de atmosferas. Se você quer viver a promessa e você fala para mim, apóstolo, eu não estou vivendo a promessa ainda. Então falta você produzir a atmosfera para que essa promessa se cumpra. Ah, eu não estou vivendo o cumprimento da minha palavra profética. Então, construa essa atmosfera com a visão correta para que o governo de Deus venha, para que você experimente o cumprimento da promessa. Quem está entendendo, diga eu. Isso foi o que aconteceu no Éden. No Éden havia uma atmosfera. A atmosfera do Éden era uma atmosfera sobrenatural. Éden significa paraíso. Éden significa um lugar de presença. A própria presença de Deus estava naquele lugar. Éden significa também uma porta aberta. Então era um lugar onde a humanidade experimentaria uma continuidade de portas abertas. Éden era a representação dos céus aqui na terra. E é isso que Jesus quer fazer com você. Jesus quer que você viva os céus na terra. Jesus não fez com que você confessasse a Ele como Senhor e Salvador para que você fosse ao céu apenas. Jesus quer que você viva o céu aqui na terra. E por isso Deus criou o Éden. Deus criou o paraíso. Deus criou um portal dimensional aberto da sua presença. Era um lugar onde céus e terra eram um, onde você não sabia onde estava o céu e onde estava a terra. Assim era o Éden. E Deus colocou a humanidade ali. Adão, ele não sabia se ele estava no céu, ele não sabia se ele estava na terra, porque ele estava experimentando a realidade dos céus aqui na terra. Era a mesma atmosfera, era o mesmo governo de Deus aqui na terra. E quando Deus construiu, formou, modelou a humanidade, Deus liberou a bênção para que a humanidade vivesse nessa atmosfera e desfrutasse dessa atmosfera. Então Deus fez a humanidade a sua imagem e semelhança e os abençoou. Para quê? Para que Adão e Eva, para que a humanidade pudesse desfrutar daquela atmosfera que estava ali no Éden. Então a pergunta é, talvez você se pergunte, por que Deus quer me abençoar? Porque Deus quer que você experimente da atmosfera da presença dEle. Porque para você experimentar da atmosfera, você precisa ser uma pessoa abençoada por Deus. E Deus abençoou a humanidade. Abençoou e disse, ei, vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar, vocês vão governar e vocês vão dominar. E ali Ele deu uma regência. Ali Deus deu uma direção. Ali Deus deu um quadro do futuro para a humanidade. Deus disse, olha, vocês estão nessa atmosfera. E essa é a atmosfera dos céus. É um portal dimensional da minha glória. E tudo que vocês fizerem vai ser frutífero, vai dar fruto. Tudo que vocês fizerem vai multiplicar, ou seja, vai crescer, vai expandir sobremaneira. Tudo que vocês fizerem, também vocês terão autoridade e legitimidade para sujeitar. Sujeitar o quê? Se era a atmosfera dos céus. Sujeitar as artimanhas de Satanás. Deus deu uma autoridade para o homem sujeitar.
E o homem não utilizou isso. Então mesmo que você viva a atmosfera dos céus, você sempre tem que proclamar que o governo dos céus é o que rege a sua atmosfera. Você deve sujeitar, você deve ter legitimidade para dominar essa atmosfera e estabelecer a presença de Deus sobre a atmosfera. E Deus disse para o homem: vocês vão governar. Vocês vão governar sobre as aves dos céus, vocês vão governar sobre os peixes no mar, e vocês vão governar sobre os animais que se rastejam na terra. Céus, terra e mar, 3 dimensões Deus deu o governo para o homem. E o homem estava ali, a humanidade estava ali executando esse mandato. E de fato a humanidade tinha uma função, diga comigo, 2 funções. A humanidade tinha ali naquela atmosfera. Você tem hoje 2 funções para você cuidar da sua atmosfera. Anote aí. Quantas funções você tem para cuidar da sua atmosfera? 2, apenas 2. Foi dada para o homem 2 funções, 2 tarefas, para que o homem, a humanidade, pudesse cuidar dessa atmosfera. Gênesis 2:15 diz que Deus tomou o homem e colocou aonde? No jardim do Éden, na atmosfera, na frequência dos céus, para guardar e para cultivar. Diga comigo, cultivar. Diga comigo, guardar. Agora diga como se você acreditasse: cultivar e guardar. Deus colocou o homem na atmosfera, no jardim do Éden, e falou para o homem: você vai ter só 2 funções. Você vai cultivar e você vai guardar. O que significa cultivar? Deus falou para o homem: você vai trabalhar nessa atmosfera. Lembra que eu falei com vocês que aquilo que você foca expande, aquilo que você foca cresce, aquilo que você foca libera uma energia e traz o que para você? Responsabilidade. Deus falou para o homem: ei, você vai cultivar nessa atmosfera. Você vai ter responsabilidade de manter essa atmosfera. Você vai trabalhar nessa atmosfera. Então Deus não falou para a humanidade: você só vai desfrutar. Não, Deus queria que o homem cultivasse, trabalhasse, produzisse nessa atmosfera. Quando você gera a atmosfera dos céus na sua vida, sabe o que acontece com você? Vem mais trabalho para você. Aí eu não ouvi um amém, né? Quando Deus libera uma atmosfera dos céus sobre a sua vida, vem mais produção para você, vem mais trabalho para você. E você está ali trabalhando, cultivando, produzindo. Por quê? Porque a atmosfera de Deus, ela é dinâmica, ela não é estática. Então Deus disse para a humanidade: vocês vão cultivar. Mas segunda função, vocês vão guardar. Diga comigo, guardar. Guardar aí implica em vigiar, implica em manter vigilância, implica em manter dominado, implica ali num processo de você preservar ou manter em custódia. Veja, Deus disse: você vai produzir, mas também você vai vigiar, você vai guardar, você vai manter sobre custódia, você vai preservar essa atmosfera. Deixa eu te dizer algo: quando nós estamos governados pela atmosfera dos céus, nós temos que cuidar do nosso jardim, nós temos que cuidar dessa atmosfera, nós temos que manter a vigilância para que nenhuma erva daninha cresça, nós temos que preservar essa atmosfera para que nenhuma serpente entre no nosso jardim. Nós temos que manter a custódia para que as trevas não venham a dominar sobre a presença de Deus na sua vida. Então olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: cuide do seu jardim. Cuide do seu jardim. 2 funções você tem para manter a atmosfera dos céus na sua vida. Você precisa produzir, trabalhar, e você precisa guardar. Você precisa manter a vigilância. Como você mantém a vigilância? Com os olhos fechados? Eu sei que tem pessoas aqui que trabalham na área de segurança, na área de vigilância, né? Me expliquem aqui, quando vocês estão ali, na área de segurança, na área de vigilância, você vigia assim? Alguns, né? Não. Você fica com os olhos o quê? Voltamos à visão. Meu povo perece. Meu povo vai cativo
por falta de visão, por falta de profecia. Então manter a vigilância ali é você manter aqui, a palavra profética na sua visão o tempo todo. É você saber qual é o quadro do futuro. É você saber para onde você quer ir. É você manter a atmosfera dos céus sobre a sua vida e você preservar isso e guardar isso com todas as suas forças. Porque aquilo que você foca vai gerar uma atmosfera capaz de construir essa realidade. Então manter a vigilância não é você ficar virando um caça-fantasma, caçando o demônio para todo lado. Não, é você se posicionar na torre de vigia com os seus olhos bem abertos. Olhando para quem? Para o demônio? Não. Olhando para quem? Para a visão que o Senhor te deu. Isso é manter vigilância. Isso é você olhar a promessa, olhar o insight, o quadro do futuro que Deus te deu. Porque quando você mantém a vigilância nisso, a sua atmosfera ela é preservada. Mas se os seus olhos desviam para a esquerda, desviam para a direita, você vai manter uma atmosfera turbulenta. Você não vai saber quem são aqueles que irão penetrar, as ervas daninhas, as serpentes, os chacais que irão penetrar. Então você precisa preservar a atmosfera. Como que eu preservo a atmosfera? Mantendo a vigilância na torre de vigia, olhando o futuro, sendo um profeta, uma profeta da parte de Deus, visualizando aquilo que Deus já estabeleceu no futuro para construir aqui no presente. Está fazendo sentido para você? Estou me fazendo entender nessa manhã? Se eu estou me fazendo, diga sim. Ok. Isso não aconteceu com a humanidade. Eles caíram. Nós já sabemos disso. Eles pecaram. Por que eles pecaram? Porque algo capturou a atenção de Eva. A palavra de Deus diz que Eva viu a árvore. Quando a serpente falou, Eva viu. Eva estava com a visão correta e mantinha preservada. Quando ela desviou a sua visão, a serpente entrou. Eu decreto em acordo com os céus que a sua visão não será desviada nesse tempo. Você não desviará os seus olhos nesse tempo. Você tem a unção sobre a sua vida, a unção chamar, a unção para guardar, para preservar, para manter vigiado, para estar debaixo de custódia, para que você levante o quadro do futuro que Deus te deu. Olha aqui, por isso Jesus diz algo lá em Mateus 6. A candeia do corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos, se aquilo que você vê for bom, tudo será bom. A atmosfera será construída para que tudo dê bem. Se os teus olhos, aquilo que você vê, for errado, tudo vai de mal a pior. Então, se está indo de mal a pior na sua vida, ajuste aquilo que você está focando. Ajuste aquilo que você está vendo no mundo espiritual para que isso conserte. O pecado, o erro de Eva foi porque ela desviou o olhar. Ela não guardou, ela não manteve sobre vigilância. E por isso a serpente entrou no jardim e houve ali a maior desgraça de toda a humanidade. Agora, Jesus veio para restaurar aquilo que havia se perdido. Eu vou repetir. Jesus veio restaurar a atmosfera dos céus na sua vida. Eu vou dizer mais uma vez. Jesus veio restaurar a atmosfera dos céus na sua vida. Eu vou repetir só mais uma vez. Jesus veio restaurar. Jesus veio restaurar a atmosfera, o governo dos céus sobre a sua vida. E eu quero profetizar que a atmosfera do jardim, a atmosfera do paraíso, a atmosfera do portal celestial está sendo restaurada nessa casa, está sendo restaurada sobre a sua vida nessa estação, em nome de Jesus. Você está voltando para o jardim, você está voltando para o Éden, você está voltando para a presença de Deus, você está voltando para a atmosfera da glória dEle. A
atmosfera da glória dele começa a invadir. Preste atenção, quando a humanidade pecou, Deus expulsou a humanidade da atmosfera dele, do jardim do Éden. Deus expulsou. E diz a palavra de Deus que ele colocou 2 querubins ou serafins, me esqueci agora, querubins ou serafins? Foram os querubins, obrigada André. Os querubins ele colocou para fechar, para guardar as portas do Éden. Por quê? Porque por amor a você e por amor a mim, Deus não queria que a atmosfera do inferno perpetuasse na terra. Porque a atmosfera de Deus é uma atmosfera eterna. Se Deus tolerasse o pecado na atmosfera do Éden, o pecado iria se perpetuar na terra. Faz sentido? Então Deus tirou o homem por amor a você e a mim, para que hoje, através de Jesus, nós possamos voltar para o Éden e desfrutar da atmosfera da glória de Deus. Porque o pecado não é perpetuado na sua vida. Porque através do sangue de Jesus, você é livre de todo pecado, toda transgressão e toda iniquidade. Hoje você começará a experimentar uma atmosfera. E deixa eu te dizer algo. Quando a humanidade saiu, algo aconteceu com eles. Eles saíram da atmosfera da glória, da frutificação, da multiplicação, do governo de Deus, da glória, da presença de Deus. E eles foram parar no deserto, no meio do chacás. O homem teve que começar a lavrar, a labutar, a suar com o seu trabalho. A mulher teve que aprender a controlar as suas emoções, porque ela queria era governar sobre o homem. Eles viveram um tempo difícil no meio do deserto, mas hoje, através de Jesus, o seu deserto está sendo transformado num paraíso. Ah, você não me entendeu. Eu disse que o seu deserto está sendo transformado num paraíso. A atmosfera do inferno traz deserto sobre a sua vida. Quais são as áreas desérticas? As áreas sem resultado, sem fruto na sua vida. Quais são as áreas estéreis na sua vida? Isso são áreas desérticas. Mas Deus veio manifestar sobre a sua vida hoje uma liberdade. E você vai começar a transformar o seu deserto num Éden. O seu deserto vai ser transformado num jardim. Eu estou profetizando para alguém. O seu deserto vai ser transformado num jardim. E eu quero terminar com isso. Eu quero terminar com Isaías capítulo 35. Porque essa foi a palavra que Deus me deu para iniciar essa série, onde nós vamos aprender a transformar as atmosferas através da visão que Deus nos deu. Isaías capítulo 35 diz assim: o deserto, coloque nos telões para mim. O deserto e os lugares secos se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como uma rosa. Abundantemente florescerá e também exultará de alegria. Romperá em cânticos. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo, do Sharon. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Preste atenção, o profeta Isaías visualizou o que estava acontecendo no Éden. E ele começou a profetizar, porque o profeta Isaías foi um profeta messiânico. Ele começou a profetizar aquilo que Jesus iria fazer. E ele diz: ei, o deserto, a área desértica da sua vida vai florescer. Ei, o lugar seco, os lugares secos vão se alegrar. E ele começou a descrever o que acontece quando estamos debaixo da atmosfera do Éden. O que acontece na sua vida quando você está debaixo da atmosfera dos céus. Sabe o que acontece? Levanta a sua mão. Você floresce abundantemente. Você exulta de alegria e você rompe em cânticos. Você recebe glória, você recebe excelência e você vai caminhando de glória em glória. Os olhos dos cegos, eles se abrem. Os olhos dos cegos se abrem e os ouvidos dos surdos são destampados.
paralisou, porque Isaías ele estava vendo. Sem profecia o povo perece, com profecia o povo é liberto. Isaías estava vendo e ele começou a profetizar aquilo que ele estava vendo no Éden. E ele disse: e as águas arrebentarão no deserto. Sabe quais são essas águas? Gênesis 2 fala a respeito dessas águas. Coloque nos telões, não se acende, porque eu vejo um romper de águas fluindo sobre a sua vida. Quais são essas águas que vão arrebentar essa atmosfera desértica na sua vida? Número 1, Gênesis 2:8 diz: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e pôs ali o homem que se havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra árvore agradável, boa para comer, árvore da vida no meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía o rio do Éden para regar o jardim. Isaías disse: eu estou vendo as águas arrebentando o deserto, porque o deserto vai florescer, o deserto vai deixar de ser deserto e passará a ser jardim. Quando o deserto transforma em jardim, quando as águas arrebentam o deserto. E a palavra de Deus diz: e saía um rio do Éden, do jardim, e que se dividia e se tornava em 4 braços. Diga comigo: 4 braços. O primeiro nome desse rio é Pison. Diga comigo: Pison. É o que rodeia a terra de Avilar, que é ouro. O segundo, o ouro dessa terra é bom, e a obdélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Diga comigo: Gion. O que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Diga comigo: Tigre, que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Diga comigo: Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para produzir e para vigiar. Presta atenção. Deus colocou no jardim um rio, e esse rio alimentava todo o jardim, toda a atmosfera. As águas é uma manifestação do Espírito Santo. Por isso Jesus disse: do seu interior fluirão rios de águas vivas. E depois Jesus disse: eu não estou falando isso de água natural, eu estou falando do Espírito Santo que fluirá na sua vida. Então as águas simbolizam o Espírito Santo. E aqui Isaías viu que essas águas iriam romper o deserto, iriam transformar o deserto num jardim. Quais são esses rios? Diga comigo: Pison. Sabe o que significa Pison? Pison significa aumento. Então agarra aí a palavra do Senhor. Quando você produz uma atmosfera dos céus na terra, vem aumento arrebentando o seu deserto. Aumento arrebenta o seu deserto. Aumento, expansão, incremento, rompe a escassez, a miséria do deserto. O segundo rio é Gion. Sabe o que significa Gion? Gion significa rompimento. Então as águas de rompimento vêm para transformar o deserto em Éden. Vêm para fazer com que as áreas desérticas floresçam. Vêm para fazer com que os chacais, os espíritos das trevas que te atormentavam, sejam engolidos pela manifestação angelical. Diga comigo: rompimento. Diga comigo: aumento. Diga comigo: rompimento. Terceiro rio era Tigre. Tigre significa aceleração. Deixa eu te dizer, as águas não vêm lentamente, as águas vêm arrebentando. Elas vêm como um tsunami e virá acelerado sobre a sua vida. Profetizo que ainda nesse mês de julho você experimentará aumento, você experimentará rompimento, você experimentará aceleração. Último rio, Éufrates. Diga comigo: Éufrates. O Éufrates significa frutificação. Então você não vai ter apenas um jardim. Deus não está interessado apenas em transformar o seu deserto em jardim.
Deus quer que o seu deserto, que não é seu, seja transformado pelas águas que vão arrebentar esse deserto com grande frutificação. Por isso Isaías viu: ei, olha, começa agora os lugares secos a florescer, começa agora o deserto a florescer, começa agora a florescer abundantemente. Deixa eu te dizer, a frutificação, ela não vem apenas para você dar um fruto. A frutificação vem para que você superabunde no fruto. Superabunde. Você abundantemente irá frutificar. Você não me entendeu? Eu disse que você vai dar resultado abundantemente. Você dava resultado 1 por 1. Você fazia um trabalho e dava o resultado 1 por 1. Deixa eu te dizer, agora você vai dar resultado 2 por 1. Não. Você vai dar resultado 5 por 1. Não. Você vai dar resultado 100 por 1. Essa é a medida que Deus te deu. 100 por 1. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vem sobre a sua vida na frutificação nesse tempo. Por isso nós precisamos construir uma atmosfera. E estamos gerando essa atmosfera para que o Éden venha a ser restaurado nas nossas vidas. As águas precisam romper. Qual era a realidade do Éden? Frutificação, abundância, alegria, gozo, cântico. Essa era a realidade do Éden. Qual era a realidade do Éden? Cegos vendo, surdos falando, ou melhor, surdos ouvindo, mudos falando, coxos saltando. Por isso eu creio que nós estamos no tempo de milagres. O coxo vai saltar, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir e os mudos vão cantar as maravilhas do Senhor. Vem um tempo de milagres sobre essa casa. Isso fala de uma dinâmica, isso fala de um movimento. Deixa eu te dizer algo, você entrará nesse movimento. A religiosidade, a idolatria faz com que a gente perca os nossos sentidos espirituais. Mas quando você está na atmosfera dos céus, os seus sentidos, eles são despertos. Você começa a enxergar, você começa a falar, você começa a ouvir, você começa a saltar, você começa a liberar profecias e palavras proféticas. E é isso que vai acontecer, porque toda pessoa debaixo do selo de idolatria vive áreas desérticas, porque tornam-se, a palavra de Deus diz, tornam-se tais aqueles os quais o adoram. Aqueles que adoram o ídolo se tornam tal qual aqueles que o adoram. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem pés e mãos, mas não apalpam. São o quê? Endurecidos. A palavra de Deus diz que as pessoas sem visão, sem olhos abertos, são pessoas endurecidas no seu coração. Coloque a mão no seu coração, porque eu sei que hoje é rompimento. E renuncia comigo nessa hora. Eu renuncio todo o coração endurecido que a idolatria e a religiosidade colocaram sobre mim. E hoje eu abro os meus olhos, eu destampo os meus ouvidos, eu libero canções com a minha boca, eu movimento o meu corpo, porque eu estou imerso, mergulhado, submergido nos rios do teu rompimento, nos rios da tua presença, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. O que tem na atmosfera do Éden? O que tem na atmosfera dos céus para a sua vida? O que tem na presença de Deus para a sua vida? Aumento, rompimento, aceleração, frutificação, curas, milagres, o florescer, o saltar, a alegria, o cântico novo. É tudo isso que virá sobre a sua vida. Eu quero te dar uma tarefa durante esse mês. Assim como nós tivemos uma direção profética, não sei se você seguiu essa direção. Aqueles que seguiram,
sejam recompensados por isso. Aqueles que não seguiram, aprendam a ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para esse mês, temos uma direção profética agora que o Espírito Santo me deu. A cada dia você vai ler Isaías 35 durante todo esse mês. Isaías capítulo 35 é pequeno, são apenas 10 versículos, eu creio. Deixa eu visualizar aqui. Isso, 10 versículos. Você vai ler, vai declarar Isaías 35 todo dia ao acordar. Você vai declarar. Sabe por quê? Porque você vai construir a atmosfera dos céus, do jardim do Éden, sobre a sua vida. E você vai ver respostas sobrenaturais.